Uma outra forma de capturar a fotografia 360 é usando um ringue de câmeras, geralmente câmeras GoPro. O que seria esse ringue de câmeras? Seria um dispositivo, digamos, onde você acopla várias câmeras, né, completando um 360, e aí você dispara a fotografia, cada câmera capta uma parte do ambiente, e depois essas imagens são jogadas num software, que ele faz a costura, e depois você pode fazer a edição. Então, para mostrar um pouquinho mais de detalhes sobre como funciona essa forma de captura, eu criei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com você. O ringue de câmeras é muito usado por profissionais de fotografia. Então, não é muito comum, digamos, o mercado imobiliário, arquitetura ou pessoas comuns, digamos assim, utilizarem esse método, né, essa forma de capturar fotografia. Até porque é um pouco mais complexa também. É um pouco semelhante, né, à captura de fotografias usando aquela técnica profissional. Então, alguns passos são parecidos. Então, não é algo que está disponível, digamos assim, a qualquer pessoa, né, mais leiga. Né? Ela demanda realmente um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de trabalho em cima desse processo. Então, esse ringue de câmeras, normalmente, ele é usado mais em filmagens, na verdade, mais do que fotografias, inclusive. Porque as GoPros, né, elas têm uma pegada maior para filmes, né, para vídeos. Então, a qualidade também acaba sendo melhor. Só que demanda aí um trabalho artesanal, né, considerável, principalmente porque são várias câmeras, né, então, que vão captar vários vídeos ou várias fotos, que demandam depois de uma edição, de costura, então que também demanda de melhores computadores para poder renderizar e fazer esses processos. Então é tudo um pouco mais complexo, sabe? E demanda um maior investimento financeiro. Então, além dos próprios equipamentos, né? Então, você considera aí entre 4, 6, 10, 12 até 20 GoPros, então é um investimento considerável, né? Então, além disso, você precisa, né, também dos softwares, né? Além disso, você precisa também de computadores potentes para poder processar toda essa edição desses vídeos, dessas imagens. Então é um pouco mais complexo. O que demanda também mais treinamentos, né? Então, para conseguir chegar, digamos, a um nível de qualidade de resultado final, você precisa ter, né, aí conhecimento de como fazer a captura, de como fazer a edição, de como fazer a pós-produção, a costura, tudo que envolve, né, o resultado final. Então, é um processo aí que demanda, né, um alto investimento financeiro. Assim como nas imagens 360 captadas com aquela técnica de fotografia, elas podem gerar, né, resultados de ótima qualidade. E por que eu falo que podem gerar? Porque depende do teu conhecimento, né? Depende do conhecimento do profissional que vai executar, tanto a captura quanto a edição. Então, se a captura não for feita de forma correta, né, ou usando as melhores práticas, ou se a edição, a costura também não for feita usando essas melhores práticas, não vai ser, né, possível obter um resultado de qualidade. É claro que, né, quem domina, né, esse processo desde a da captura até a edição, com certeza, né, consegue executar aí, entregar, né, trabalhos e entregar resultados de ótima qualidade. Então, como é que funciona, né? Esse aqui é uma imagem de um tipo de ringue de GoPros, tá? Que é o OmniRing. Então, o OmniRing, ele já é digamos, é essa estrutura, né, não é de plástico, mas é de um tipo de metal, né, de carbono, algo um pouco leve, né, mas que onde você acopla, né, todas as GoPro Hero, né, e você realmente não só encaixa, mas você também pluga elas. E a partir do controle remoto, você sincroniza, né, então existe uma, digamos, principal, e as demais, né, estão sincronizadas nessa câmera principal. Então, tudo que você configura nessa câmera principal, automaticamente é replicado para as demais câmeras. E quando você captura a fotografia dessa câmera principal, todas elas disparam no mesmo momento. Então, digamos, um kit já profissional voltado para esse tipo, né, de captura, seja de foto, seja de filmagem. Então, além do kit, né, tem ali as câmeras, tem o controle remoto, tem um tripé.
e tem um software de costura e de edição. Então, o de costura é o próprio software da OmniRing, né? Ele já identifica todas essas imagens, esses vídeos, então no momento que você captura, como elas estão sincronizadas, ele sabe que aquele vídeo, aquela foto, né, todas aquelas, no caso aqui são 6, né? Todas as 6 são referentes àquela captura. Então você vai ter uma principal e mais 5 dependentes. Depois você vai capturar de novo. Então você vai ter uma principal mais 5 dependentes e assim por diante. E quando você joga isso para o software, ele já sabe identificar, né, quais são as 6 daquela captura, as outras 6 da segunda captura e assim por diante. E depois você de costurar, você pode, né, fazer a edição, né, jogar essas imagens para uma edição, para um Photoshop, por exemplo, ou para um Adobe, um Premiere da vida, algo nesse sentido. Então, assim, não é algo simples de se fazer. Então, não é assim, qualquer pessoa pode aprender a fazer, claro, né, desde que ela invista, que ela compre os equipamentos, né, comece a testar e executar, praticar, né? Mas, assim, qualquer pessoa pode chegar lá, mas não são todos que, né, conseguem chegar, então, porque realmente é algo um pouco mais complexo. Né? É um pouco mais fácil, talvez, do que uma técnica de captura, usando uma DSLR, mas ainda é muito mais difícil do que usar uma câmera 360. Então, esse aqui são outros setups de câmeras, né, usando outros kits, né, que não são o Omni, não são outros kits diferentes. Então veja que são muito mais câmeras, então investimentos também maiores em cima. Então esse aqui são outros exemplos de setups. Eu tenho ainda esse exemplo de setup aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12 câmeras, 14 câmeras, tem mais duas embaixo também. Então são 14 câmeras GoPros, né, que realmente demandam um investimento bem grande, né, e depois um trabalho bem grande também na hora da captura e na hora da edição. Tem esse outro setup aqui, com muito mais câmeras, nem sei quantas tem aqui, vamos contar. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 câmeras visíveis, talvez tenha mais 4 embaixo ainda, então seriam 24 câmeras. Então também é um setup, né, diferente. Claro que quanto mais câmeras você utiliza, né, mais qualidade pode ter o resultado final. Né? Maior pode ser o vídeo, maior pode ser a imagem, porque ele vai capturar, digamos, diferentes faces, né, dessa esfera, digamos assim. Então, cada face vai ter uma qualidade, né, da qualidade da GoPro. Então, o que gera depois uma imagem, um vídeo com, né, grande resolução, com grande dimensão. Talvez até pode chegar aqui a vídeos ou fotos de 8K ou até talvez superiores, tá? Esse aqui é um outro exemplo ainda, que é o projeto Jump, que é da Google, né, onde também são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 câmeras. Então já é um outro setup um pouco diferente, né, mas funciona da mesma forma. Né? Existe uma câmera principal e várias câmeras, né, que dependem daquela principal, que estão sincronizadas, conectadas àquela principal. Você configurou uma câmera principal, né, definiu lá ISO, abertura, né, melhor, ISO, white balance, né, definiu a velocidade do obturador, ele vai replicar para todas as demais. Né? Você então só precisa configurar uma, que as outras demais são, né, automaticamente configuradas. Se você capturar a fotografia ou a foto, todas elas capturam no mesmo momento. Mas tem aquela questão, né? Como está tudo plugado ali dentro, tem as questões de bateria, de carregador, tem que trocar bateria, trocar cartão de memória. Então, sim, é um processo um pouco mais complexo, realmente demanda de uma preparação maior e de conhecimento realmente maior. Por isso que esse tipo de equipamento, né, esses materiais aqui são usados por profissionais. Né? Qualquer pessoa, digamos, não tenha habilidade ou conhecimento para usar esse tipo de equipamento. Esse aqui é um exemplo de uma imagem, né, gerada com essa captura de GoPros. Então aqui foram usadas 6 GoPros com aquele kit da Omni, o que gerou aqui uma imagem de 11.664 pixels por 5.832 pixels. Então é uma imagem muito parecida em termos de tamanho, né, muito parecida com as imagens capturadas com a técnica de fotografia usando a câmera DSLR. Em termos de tamanho é muito parecido.
Então aqui foram usadas 6 GoPros diferentes. Esses aqui são alguns vídeos, eles vão estar aqui, depois que você assistir esse vídeo, você pode ir na descrição dele, todos esses links vão estar disponíveis lá, tá? São links que mostram, né, esse kit da Omni, o review de kit da Omni, o projeto Jump da Google, o Huawei Hello VR, que também é outro conjunto parecido com o Google Jump. Então, assim, são vários vídeos que mostram, né, esse setup de várias câmeras GoPros e mostram o processo, né, de captura usando, né, como funciona esse equipamento. Tá? Então você pode, né, ver todos esses vídeos depois aqui na descrição, né, aqui dessa aula. Eu tenho também um exemplo aqui, né, com aquela imagem 360 que eu mostrei antes, né, eu tenho aqui ela já hospedada, né, já usando um player 360, através do meu passeio virtual. Eu vou abrir aqui para você. Bom, então essa aqui, ó, é a imagem 360, capturada com as várias GoPros. Veja que, em termos de qualidade, né, ela permite um zoom grande, mas em termos de qualidade, né, não é uma qualidade tão boa quanto aquela técnica usando a DSLR. A gente pode ver que tem alguns erros aqui, ó, de costura. A gente vê que tem aqui, ó, o branco aqui dos holofotes, eles estão, né, estourando aqui. Então são coisas que poderiam ser ajustadas também na edição. Então por isso que eu digo que, né, a edição, ela define muito a qualidade da imagem, né? Então não é qualquer pessoa que vai conseguir gerar uma imagem de qualidade. Essa imagem aqui, por exemplo, né, ela poderia, né, ter sido editada ou ter ainda sido gerada uma qualidade um pouco melhor, né? Ela, digamos, ela está uma qualidade interessante, né, mas a gente percebe, né, alguns errinhos aqui de costura, algumas coisas, né, que parecem ser simples, mas assim, a gente consegue perceber, né, coisas que naquelas outras imagens que eu mostrei na aula anterior, a gente não percebia, né, era uma qualidade, né, diferente. E isso depende muito da captura, de quem está capturando, né, da forma de captura e da edição. Então, depende muito de como o profissional executa, né, todo esse processo, captura, costura e edição. Beleza? Bom, então, essa foi uma outra forma, né, de capturar fotografias 360, uma forma intermediária, né, entre uma técnica de captura profissional e as câmeras 360. Então, no meio termo aqui a gente tem esse ringue de câmeras GoPro, onde com apenas um clique a gente também captura, né, a imagem 360. Entretanto, como são várias imagens de várias câmeras, é preciso costurar e é preciso editar essa imagem. Então ela captura em 360, mas ela não faz a entrega final do arquivo já em 360, né, seguindo o padrão equiretangular. É preciso costurar essas fotos, juntar elas, editar e depois renderizar elas no formato final, no formato equiretangular. Então tem também aí a captura, digamos, ela é um pouco talvez mais ela é facilitada de certa forma, né? Porque você, uma vez montado o kit, você consegue capturar com um clique só. Entretanto, existe ainda o trabalho de costura e pós-produção depois, né? Então, assim, são equipamentos usados geralmente por profissionais de fotografia, né? Não são qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que hoje utiliza esse recurso para bater fotografia 360. Então, para pessoas, digamos, mais leigas, pessoas comuns, né, talvez como você, como eu, é muito mais fácil a gente usar câmeras 360. E esse, né, é o conteúdo da nossa próxima aula.